Eu tô muito surpreso, quem é que poderia imaginar? Sabe por quem ele foi preso? Ele foi preso pelo FBI dos Estados Unidos num aeroporto da Flórida. Os americanos prenderam o líder lá. Até agora o Lula não falou nada. Eu tô impressionado com o silêncio do Itamaraty. Eu vou te contar essa história absurda, bizarra, agora. Urgente. Presidente de Câmara é preso. É isso mesmo. O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Werley Glicério Furbino de Araújo, conhecido como Lei do Trânsito, permanece detido após ser autuado pela Polícia Federal. O parlamentar foi encaminhado à casa do policial em Belo Horizonte, onde aguarda a realização da audiência de custódia que decidirá pela manutenção ou não de sua prisão. A prisão ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PRF, o vereador, de 50 anos, transportava um simulacro de arma de fogo, além de diversos medicamentos de origem paraguaia que teriam sido introduzidos irregularmente no Brasil. MPTCU pede investigação sobre voos de Hugo Motta em jatos da FAB. É isso mesmo. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, apresentou uma representação solicitando a apuração do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O pedido foi assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. O documento aponta que Motta realizou 176 voos em aviões da FAB desde que assumiu a presidência da casa. Desse total, 75 deslocamentos tiveram como destino a Paraíba, seu estado natal. A representação informa que o custo estimado desses voos seria de 6,2 milhões de reais, segundo o levantamento atribuído ao jornal O Globo. A representação destaca que todas as viagens de Motta para a Paraíba em jatos da FAB aconteceram em dias sem compromissos oficiais registrados na agenda da Câmara. Eu tô muito surpreso, quem é que poderia imaginar mais um grande amigo do Lula aqui na América Latina tentando dar um golpe de Estado, um amigo de verdade, muito próximo ao coração. Você deve saber muito bem quem é esta pessoa aqui, né? Gustavo Petro, presidente ou ex-presidente da Colômbia, que já foi defendido por Lula depois que ele quase ficou inelegível por ter cometido crime eleitoral ao violar gastos nas eleições, né? E assim, o que não falta são imagens. Agora parece que ele vai virar o novo Maduro do Lula. Aqui, eles estavam no evento da Amazônia, que eu quero mostrar para vocês. No evento da Amazônia, tá aqui, ó. A primeira coisa que esse Gustavo Petro, amigo do Lula, fala é que tem que legalizar a cocaína. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Ele está no palco do lado do Lula. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor, sem constrangimento, sem vergonha de discutir, porque é como se nós fôssemos criminosos e estamos agachando a cabeça para uma política feita em Nova York, uma política fracassada. Ele está falando isso do lado do Lula, nesse evento aí da cooperação dos 9 países amazônicos. Ele foi na ONU falar que o uísque faz mais mal que cocaína. Ele é um cocainômano, tá? Isso tem vídeos dele mexendo com um negocinho lá e virou o presidente da Colômbia. Esquerda radical, amicíssimo do Lula. Uma das falas que também viralizou em relação ao Gustavo Petro recentemente foi essa aqui, olha a legenda. Livre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. De novo, presta atenção. Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. E se sabe acompasá-lo, pues será uma grande mulher. Se a mulher souber combinar seu clítoris com seu cérebro, ela será uma grande mulher. Imagine alguém da direita falando isso aqui. Tá, mas por que eu estou trazendo esta matéria especificamente? Teve uma eleição recentemente na Colômbia e o candidato do Gustavo Petro perdeu. Qual foi a reação democrática dele?
Petro diz que não reconhece presidente eleito da Colômbia e convoca manifestações. Ele está convocando a população para dar um golpe de Estado. Atual líder afirma que aceita a vitória de acordo com a decisão do povo colombiano, de seu aliado Iván Céspedes, que é um filósofo também que ele colocou como candidato dele, é a Dilma dele, tá? Senador foi derrotado em eleição transparente e bem organizada de acordo com a União Europeia no final de junho. Um dia após convocar manifestações pela defesa das reformas sociais de seu governo, Gustavo Petro afirmou nesta segunda-feira não reconhecer a vitória de Abelardo de la Espriella, que recebeu as credenciais de presidente eleito da Colômbia no final de junho. Então assim, teve eleição, o Petro perdeu, esse cara aqui ganhou, trazido para você aqui, ó. Esse cara aqui, ô, propagandazinha de sofá miserável. Esse cara aqui ganhou, ele é um cara da direita, e aí o Petro tá fazendo, sabe o quê? Aquilo que acusavam o Bolsonaro. O Bolsonaro em nenhum momento chamou o povo para ir para as ruas. Em nenhum momento ele disse que não aceita o resultado das eleições. Pois o Petro, amigo do Lula, o cara da democracia, chama o povo para as ruas para fazer uma revolta popular e impedir que o candidato da direita assuma. E aí ele falou: presidente eleito na Colômbia acusa Petro de querer dar golpe de Estado e pede que o exército desobedeça ordens do governo. Abelardo de la Espriella convocou as Forças Armadas colombianas para proteger a democracia. Mais cedo, nessa terça, ele suspendeu transição de poder com o governo de Gustavo Petro, que questionou legitimidade do pleito. Então assim, eles perderam e agora não querem aceitar que perderam. E aí a esquerda democrática está dando um golpe de Estado. Isso que está acontecendo na Colômbia é um golpe de Estado. Diferentemente do Brasil, onde a população ficou revoltada com o fato de Alexandre de Moraes ter colocado o dedo na balança, ter impedido as pessoas de fazerem vídeos do Bolsonaro, de falar a verdade sobre o Lula. Bolsonaro não pôde fazer live, Bolsonaro sofreu várias multas, Bolsonaro não pôde usar as imagens das suas viagens, e sem falar que o Moraes derrubou perfis de apoiadores do Bolsonaro. Ele colocou o dedo na balança para ajudar o Lula. Isso deixou o povo revoltado e o povo foi para as ruas e realmente revoltado. Bolsonaro não chamou o povo para as ruas, não teve um chamamento do povo nas ruas e Bolsonaro não mandou o exército agir. O Petro está fazendo isso. O Petro, o narcoditador da Colômbia, está fazendo isso. E aí, Lula? Seu colega está tentando dar um golpe de Estado e não aceitar as eleições. Até agora o Lula não falou nada. Eu estou impressionado com o silêncio do Itamaraty, o silêncio do governo Lula diante de um golpe de Estado que está sendo dado no vizinho da América Latina e o Lula finge que não é com ele. Uma mulher e seus 6 comparsas, suspeitos de ligação com o PCC e alvos das sanções dos Estados Unidos depois da classificação desta facção como organização terrorista, foi presa pela justiça brasileira. E dias depois, a justiça brasileira mandou soltar. Eu vou te contar essa história absurda, bizarra, agora. A Justiça de São Paulo, a Justiça Federal de São Paulo, mandou soltar a Stella, apelidada de Lara Croft. Eu não sei nem o que é isso, mas enfim, parece que é um nome de personagens de games que foi interpretada por Angelina Jolie nos cinemas. Não sei quem é, não vi o filme e não quero ver. Bom, enfim, ela é apontada como secretária que coletava o dinheiro do esquema e foi presa na semana passada na Operação Exchange. Dias depois, acredite se quiser, ela já está livre, lépida e solta. O motivo foi uma questão formal. A juíza da causa não converteu a prisão temporária em preventiva. E o prazo passou, o prazo era curto, venceu, a juíza mandou soltar. Ou seja, uma questão formal, faltou uma vírgula, faltou um ponto e mandaram soltar uma pessoa dessa periculosidade. É sério mesmo? É lógico que a juíza tem que cumprir a forma, mas pelo amor de Deus, será que o Brasil é tão ineficiente que não consegue colocar vírgula no lugar para que os juízes cumpram aquilo que tem que ser cumprido? E a gente solta uma pessoa desse naipe, dessa periculosidade para as ruas de novo? Será que a gente não aprende nunca? Nunca. É impressionante. E olha só a diferença para como os Estados Unidos procedem. Um dos chefes da rede, né, o Igor, dessa mesma rede, não foi preso pela justiça brasileira. Sabe por quem ele foi preso? Ele foi preso pelo FBI dos Estados Unidos num aeroporto da Flórida. Os americanos prenderam o líder lá
e o Brasil soltou a operadora da gangue aqui. Ou seja, a gente tem dentro do Brasil uma facção, essa facção comete diversos ilícitos, os Estados Unidos prendem, o FBI prendem lá o cabeça e a operadora a gente prende aqui e solta. E aí a gente fica aqui fazendo discurso de que os Estados Unidos estão querendo interferir nos nossos, como disse o Lula, nos nossos criminosos. E aí a gente tem que aguentar a pataquada do Itamaraty dizendo pra gente que estamos correndo muito risco com essa classificação das facções brasileiras, porque os Estados Unidos podem invadir o Brasil. Ó, faça-me o favor, se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, eles invadiam no dia seguinte. Não precisa de classificação nenhuma. É só chegar aí e invadir. Tá tudo aberto, tá tudo solto. O exército largou as fronteiras porque o Lula não sucateou o exército. O próprio Itamaraty tá sucateado. E ainda a gente vem com essa pataquada, ao invés do governo Lula se preocupar em usar essa parceria para que aquilo que os Estados Unidos estão mostrando pra gente que é crime e que está acontecendo aqui no nosso território e que estamos inclusive exportando esse tipo de criminalidade, ao invés da gente usar essa parceria para combater a sério a criminalidade dentro do país, o que a gente faz? A gente pega os criminosos que os Estados Unidos sancionaram, prendemos e soltamos. Porque faltou aqui Faltou o quê, cara? Como é que é possível a gente levar a sério um país desse? Não dá para levar a sério. Não dá. Mas a gente aqui no canal vai seguir atento e acompanhando histórias bizarras como essas, ainda que seja para cobrar. Deixa aí o seu comentário, que eu sei que você tem a dizer sobre isso, e se inscreva aqui no canal para a gente fortalecer a nossa comunidade. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi vítima de tortura hoje. Essa é a palavra correta. O presidente sofreu, sem necessidade alguma, mais uma busca e apreensão domiciliar, à procura de armas na sua residência. Eu vou mostrar para vocês aqui, juridicamente, por que essa medida é não só desnecessária, ela é principalmente ilegal. Todo mundo sabe que, recentemente, caiu uma arma do presidente Bolsonaro em uma blitz. Foram melhor investigar o caso e concluíram que não houve crime. Primeiro, essa arma não tinha percursor, então não é objeto que dispara projétil mediante combustão, e o presidente Bolsonaro tinha o devido registro dessa arma. Então o PGR disse que não houve crime e a Polícia Civil disse também que não houve crime. O que acontece? Hoje o presidente Bolsonaro ele é acordado com a Polícia Federal na porta da casa, procurando armas de fogo. Isso aqui é um grande absurdo pelo seguinte: primeiro, nós temos aqui um ex-capitão do Exército, um militar da reserva. Nós temos aqui um ex-presidente da República e tanto o Exército como a Polícia Federal possuem controle de todas as armas que uma pessoa tenha. E não existe qualquer indício, qualquer fumaça de que o presidente Bolsonaro tinha alguma arma sem registro em casa. Então, não se admitia aqui nenhuma busca domiciliar. Por quê? Se o Exército, se a Polícia Federal tem o controle das armas registradas no CPF do presidente Bolsonaro, basta solicitar via decisão judicial que ele entregue essas armas. Por exemplo, vem uma decisão do ministro. O presidente Bolsonaro não pode ter arma de fogo em casa. O ministro, então, pede para oficial o Exército e a Polícia Federal para que informe se o presidente Bolsonaro possui armas registradas no seu nome. Aí o Exército e a Polícia Federal respondem ao ministro. O ministro, então, manda a defesa do presidente Bolsonaro entregar, devolver, se desfazer dessas armas. E segundo a defesa do presidente Bolsonaro, a defesa já tinha informado o ministro o paradeiro de todas as armas em nome do presidente Bolsonaro. Então, se o Exército, a Polícia Federal e o próprio STF já tinham conhecimento de quais armas o presidente Bolsonaro tem em seu nome, não havia necessidade nenhuma dessa busca e apreensão à procura de armas, porque não havia qualquer indício de que na casa do presidente Bolsonaro ele possuía alguma outra arma sem registro.
alguma arma ilegal. E a busca domiciliar, diz o Código de Processo Penal, que ela só se admite para prender criminosos, prender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso, ou seja, uma receptação, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fins delituosos. Apreender armas e munições. Quando a pessoa se nega a entregar as armas e munições. O ponto aqui é que o presidente Bolsonaro nunca se negou a entregar arma registrada em seu nome. A Polícia Federal e o Exército sempre souberam que o presidente Bolsonaro tem uma arma registrada em casa. Óbvio, a arma é registrada. E o ministro nunca tinha pedido para o presidente Bolsonaro entregar essa arma. Ou seja, busca e apreensão para quê? Busca e apreensão para prender arma, sendo que nunca pediram para o presidente Bolsonaro entregar arma nenhuma. E nunca houve qualquer fumaça de que o presidente Bolsonaro pudesse ter alguma arma ilegal em casa. A busca também poderia ser feita para descobrir objetos necessários à prova de crime. Segundo a defesa do presidente Bolsonaro, a defesa já tinha informado ao STF as armas que o presidente Bolsonaro tinha licitamente. Essa busca domiciliar é uma busca ilegal, desnecessária, que trouxe apenas uma tortura psicológica ao presidente Bolsonaro. Após busca e apreensão, a Polícia Federal diz que não havia arma na casa do presidente Bolsonaro. Exatamente como a defesa do presidente Bolsonaro já havia dito. Ele tinha apenas uma arma, que era aquela arma que caiu numa blitz, sem percursor, que estava indo para o concerto e que o PGR disse que aquilo não constituiu crime. E a Polícia Civil também concluiu. Vejam só que medida abusiva desnecessária. Se não abuso de autoridade, tá? Se não abuso de autoridade, essa decisão de toda desnecessária, e eu afirmo, ilegal. O presidente Bolsonaro foi vítima hoje de uma busca ilegal e desnecessária. Medida totalmente totalitária, um grande absurdo isso que fizeram com o presidente Bolsonaro. Quantos e quantos traficantes no Rio de Janeiro posam com um fuzil para cima, em São Paulo, em tantas outras cidades do nosso país, e nós não vemos a Polícia Federal e o STF fazendo busca e apreensão nesses lugares, para prender, sim, armas ilegais, armas de guerra, armas que matam policiais, armas que abastecem o crime organizado, armas utilizadas agora por terroristas. Segundo os Estados Unidos, PCC e Comando Vermelho são terroristas. Vão caçar terroristas e deixem os inocentes em paz. É isso que nós, cidadãos de bem, queremos ver. A polícia e o STF caçando terroristas. É de doer o coração ver que o presidente Bolsonaro está passando até hoje por isso. É inacreditável, isso é ilegal, isso é absurdo, isso para mim constitui em tese crime de abuso de autoridade. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.